Shalom, a paz do Senhor. Vamos iniciar uma nova série que eu chamo de a nova restauração para a igreja. Uma nova fase que Deus está nos chamando para iniciarmos, que na verdade, sendo assim nova no sentido de uma renovação, de uma volta à verdade, de uma volta aos princípios da Torá, da lei, da palavra de Deus, da revelação de Deus. Uma volta a entender o que realmente Deus quer de nós, o propósito para o qual nos criou, que está revelado nas Escrituras. E vamos, nesta série de estudos, estarmos observando, ainda compreendendo as Escrituras, de forma que nós vamos entender o que Deus deseja, como vamos viver de uma forma que agrada a Deus. Isso vai nos trazer uma nova perspectiva. Eu vejo o texto que nos fala sobre a restauração de tudo, a volta ao primeiro amor e compreendermos a verdade. Jesus nos disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, realmente, ali Jesus deixa uma proposta, um projeto. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos orar, vamos pesquisar, até conhecermos a verdade. Quando nós encontramos essa verdade, nós somos libertos, porque aí nós passamos a viver exatamente no limite da vontade de Deus. E é muito importante não ficarmos fazendo exageradamente o que Deus não pediu. Queria cercear nossa liberdade, o que seria escravidão. Então não haveria libertação se eu não conheço a verdade. Não sei exatamente o que Deus quer, o que agrada a Deus, o que eu devo fazer. Eu posso ser manipulado e vir a fazer coisas que não são necessárias, ou deixar de fazer coisas que eu poderia fazer. Poderia ter liberdade, alegria de viver, de fazer. E por não conhecer a verdade, irão me impedir de fazer, me proibir. E Deus não se agrada disso, não pode acontecer isso. Nós temos que conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, essa verdade nos liberta. Nós realmente não vamos fazer aquilo que desagrada a Deus. E muita coisa que são doutrinas de homens, são fardos inúteis, pesados, indevidos, são colocados em nossas costas para nós fazermos. Isso agrada o pensamento do homem, o entendimento do homem, que muitas vezes é errado, é desnecessário. Deus não pediu, Deus não mandou. Não é isso que Deus quer. Deus criou o mundo, a terra, os alimentos, as bebidas. Deus criou tudo o que há no mundo para nós. Então, com ações de graça, podemos fazer. Fomos chamados para a liberdade. Então, essa é a verdade que liberta, que realmente coloca os pontos, o início e o fim, o que pode, o que não pode, mas não com a mentalidade de um homem que normalmente, ele é dominador, ele é escravista e ele ignora a real vontade de Deus. Então, temos que conhecer a vontade de Deus, conhecendo a verdade. Dentro desse tema, nós vamos observar que Deus chama, Deus cria e Deus escolhe. E um grande princípio são os escolhidos. Diz lá Mateus 22:14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então eu quero falar sobre a forma de ser escolhido. Quais os critérios de Deus
estão de Gênesis a Apocalipse. Estão ali para serem conhecidos, conhecermos a verdade dos escolhidos, a verdade que Deus escolhe e a verdade do porquê Deus escolhe, quais os critérios da escolha de Deus. Eu chego a esse ponto de estar promovendo este estudo bíblico, esse conhecimento da verdade, esta revelação do conhecimento da verdade, porque eu me coloco nessa condição de ser um escolhido, de já ter Deus falado diretamente comigo sobre isso, sobre ser escolhido e o que aconteceu, quais foram os critérios, por que Deus me escolheu, o que eu fiz, o que Deus falou comigo, o que Deus me ensinou, o que aconteceu, para que eu pudesse conhecer a verdade, ser liberto, ser escolhido. E por que ser escolhido? Então nós somos escolhidos por Deus, a seleção da escolha de Deus, são os critérios do que agrada a Deus. Então nós temos que ter bastante cuidado para não estarmos perdendo tempo, agradando a homens, como os apóstolos diziam que não deveriam obedecer a homens, agradar a homens, fazer a vontade dos homens, segundo o pensamento dos homens, mas a Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, o que realmente agrada a Deus. Estamos aqui para Deus, foi Deus quem nos criou. E realmente nós nos realizamos ao máximo no nosso propósito de vida quando alcançamos este critério, agrada a Deus, é escolhido de Deus. Então posso dizer sobre este critério de Deus e que nós vamos observar em toda a palavra de Deus, da escolha de Deus, o que agrada a Deus. Estamos em um lugar, estamos reunidos, estamos na Terra, estamos todos aqui no planeta Terra e Deus vê em segredo. A palavra de Deus diz que Deus está procurando os fiéis da terra para habitarem com Ele. Deus está escolhendo. Esse nosso propósito de convivência, de vida, de nascimento, ele todo é acompanhado por Deus. Deus vê a todos reunidos, conversando, vivendo, pensando, agindo. E são nessas demonstrações, são nessas ações que Deus vai escolhendo. Ele vai observando aquele que lhe agrada. Deus escolheu Davi, aquele que tinha um coração segundo o seu coração. Então, os critérios de escolha de Deus estão aí. Nós precisamos entender, precisamos ver que numa casa, numa família, entre irmãos, nós tanto podemos pegar a Bíblia, podemos pegar Esaú e Jacó, podemos pegar mais uma vez Davi com os seus irmãos e qual o critério do coração da vida, o que fez, o que Davi fazia, o que, por exemplo, Jacó, quem era Jacó, o que Jacó pensava em relação a tudo, a vida, ao relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com Deus, para Deus escolher Jacó e não Esaú. Como Deus escolhe José, está na mente, está no coração, está na ação, está na vida. Deus está vendo em segredo, Deus está ouvindo a conversa, Deus está vendo, Deus está percebendo, Deus está fazendo a leitura do coração. Deus vê o coração. Deus falou com Samuel que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então existem critérios para Deus escolher e ser selecionado, e ser promovido, e ser usado por Deus. Há o critério da escolha. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido é a prática. O escolhido é a vida. Nós vamos ver claramente o que acontece, o que está na palavra de Deus, o que aconteceu, o que acontece em famílias, o que acontece entre irmãos, o que acontece dentro de uma casa, o que acontece em algumas situações que atraem esta escolha de Deus. Então já é um princípio lá da criação, dos olhos de Deus estarem sobre o primeiro casal, sobre os seus filhos,
e sobre a sequência toda até hoje, em todos os momentos da história, Deus escolhendo, Deus observando, Deus se agradando. Deus então chama e há alguma coisa que promove essa escolha. Deus escolhe. Não adianta perder-se tempo com outros dogmas, com outras ideias, outras ideologias, com outros sacramentos, com tal fundador de tal denominação histórica do passado. Nós realmente temos que conhecer a verdade, temos que voltar ao primeiro amor, temos que conhecer a palavra de Deus para conhecer a Deus, o que agrada a Deus. Realmente, porque Deus escolhe. Deus, o princípio de que Deus realmente está escolhendo. Ele está à procura. Ele está vendo, está selecionando. Então há alguma coisa na vida, alguma coisa a se fazer. É muito importante se colocar esse ponto. É o que se faz, é o que se age, é a resposta que se dá, é a forma como se reage a coisas que vão alegrando a Deus, vão agradando a Deus, vão promovendo a escolha de Deus. E é o que nós devemos aprender, devemos observar, devemos ver o que se faz, o que devemos fazer, o que já foi feito, o que é feito, que agrada a Deus. Então Deus escolhe. Então Deus seleciona. Então Deus, além de chamar, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse é o ponto que nós estaremos aqui trabalhando e que Deus tem me chamado para trabalhar a questão da escolha. Porque já desde da minha infância que venha acontecendo fatos e eu tenho agido de tal maneira que Deus tem falado comigo, que eu fui chamado e principalmente que eu fui escolhido, porque eu tenho agradado a Deus. Então eu tenho essa experiência da vivência da palavra. Coloquei em ação, pratiquei essa palavra, vivi essa palavra. Isso trouxe realmente a presença de Deus. Então, os olhos de Deus que estão procurando, digamos, numa família, escolher um dos filhos. Então, Deus me escolheu. Entre meus irmãos, Deus me selecionou. Entre uma congregação, pessoas que lá vão, todos entram, todos saem, mas um tem uma postura durante o culto, durante a oração, durante o louvor, que agrada a Deus. Uma posição, uma atitude. Existe uma coisa, nós vamos saber o que é isso. Nós vamos saber qual é a atitude. O que a palavra de Deus nos diz que alguém agiu no culto, na vida, na prática, ouviu o sermão, fez a oração e essa oração agradou a Deus. Nós vamos ver na Bíblia. Então isso levou a Deus, que já está com os olhos sobre toda a humanidade, a agradar a Deus, levou a Deus escolher esta pessoa dentro da casa, na cidade, na nação e no mundo, para ser um escolhido. Nós somos escolhidos para andar com Deus, para viver com Deus. Nós somos escolhidos para sermos amigos de Deus. Uma coisa muito importante é que Deus quer andar com o homem desde Adão. Deus vinha caminhar, Deus vinha andar, viver, ouvir, falar. Então Deus nos criou para andar conosco, para que nós andássemos com Deus. Mas realmente Deus escolhe com quem Ele vai andar. Quem vai pensar, quem vai falar coisas que agradam a Deus de tal forma que Deus virá. Ele virá. O Espírito de Deus virá. Jesus disse que Ele virá. Ele disse que aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei,
viremos a Ele, me manifestarei a Ele. E realmente, então Deus escolhe alguém. Nós cantamos quando Deus escolhe alguém. Deus escolhe ali no critério da obediência. Aquele que me ama, aquele que ama a volta de Jesus, aquele que guarda os seus mandamentos. Então, existem algumas coisas a serem feitas realmente. Não adianta a pessoa pensar que por levantar a mão, não, às vezes um apelo demorado, constrangedor, pessoas o levam à frente de um templo, no culto, e ele acha que ali já resolveu todos os seus problemas. Ele precisa viver, ele precisa amar, ele precisa praticar, ele precisa obedecer, ele precisa conhecer, ele precisa aprender para agradar a Deus, para praticar o amor. Então nós vamos ouvir isso, vamos aprender isso, o que realmente precisa ser feito. Eu quero dizer para você que realmente inclui nessa escolha de Deus o seu pensamento a respeito de Deus, a sua busca, a sua fé, a sua busca pela compreensão, por ouvir a palavra de Deus, desejar, obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, o seu relacionamento com Deus, o seu amor a Deus. Eu quero obedecer a Deus, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero te entristecer, Deus, eu quero te amar, eu quero te louvar, eu quero te obedecer. Então isso conta, isso nós vamos ver como é importante, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos ver todas as pessoas que fizeram isso, quando fizeram isso, como que realmente isso se consuma. E Deus está olhando, Deus está ouvindo, e Deus está se agradando. Então Deus está escolhendo, porque, em primeiro lugar, você o deseja, pois tão encarecidamente me amou. Também eu o guardarei, o amarei, me manifestarei a Ele, colocarei no alto refúgio. Temos os salmos, temos toda a palavra de Deus que nós vamos estudando, vamos vendo os salmistas, vamos vendo os apóstolos, Davi, vamos vendo Daniel, homem muito amado. Por quê? Escolhido. Por quê? O que Daniel fez? O que nós vamos encontrar? Vamos encontrar algo muito importante, que está ali na palavra de Deus, e Deus está nos revelando. Deus está nos dando esse conhecimento agora dessa verdade da vida. Por isso eu disse que está acima de dogmas, de interpretação do fundador de tal igreja, de tal denominação, protestante, católica, evangélica, o que for. É realmente de Deus, está acima de tudo isso. Está na palavra, está na vida, está na verdade, na profecia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui está o conhecimento da verdade, que nós fomos escolhidos para receber este conhecimento de Deus. Fomos escolhidos para sermos amigos de Deus. Nós vamos ver que Moisés foi escolhido para ser um dos amigos de Deus, assim como Abraão também. E a palavra de Deus vai nos dizer que o profeta ouve a Deus, recebe uma mensagem em sonho, recebe uma visão. Mas com Moisés, Deus fala face a face. Deus falava diretamente. É um escolhido para que Deus venha. É importante isso. Ele vem, ele vê a sua atitude, ele vê o seu pensamento, ele vê você por inteiro, ele vê o seu coração. E ele então te escolhe. E com aqueles que ele escolhe, ele passa a ter intimidade. Ele vem. Jesus vem, o Espírito Santo vem e habitam em nós, habitam conosco. Deus vem e habita conosco.
e conversa, e revela, e fala, e ouve. Nós andamos com Deus, como Enoque foi escolhido. Enoque andou com Deus. Quem amou, quem buscou de verdade, de coração, com amor profundo, tão encarecidamente me amou. Isso é o que Deus quer, é isso que Deus escolhe em primeiro lugar. Mas existe algo que nós vamos ver que Deus também leva em conta e que não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus está procurando os fiéis. Então é aquele que ama a Deus, tem fé, agrada a Deus, mas tem um detalhe que nós vamos ver na palavra de Deus. Ele tem um sentimento de amor, em primeiro lugar, ao irmão, à irmã, à casa, à família. Ele vai onde ele está, a começar da sua casa, a começar ali do amor ao próximo. Ele ama os seus irmãos. E existe um sentimento que houve em Jesus. Houve um sentimento. Existe um sentimento que agrada a Deus, que leva à ação, a amar, a ponto de dar a vida pelo seu irmão. Então, começar a perceber a pessoa que está ao seu lado. Na intimidade, você quer o bem, você ama essa pessoa que está ao seu lado. Você começa a dividir as coisas entre você e quem está ao seu lado. Então, muitos estão claramente, diretamente. Vamos dar um exemplo bem forte. Estão participando da ceia. Estão ali para comer, participar. E o apóstolo diz: mas vocês não reparam no seu irmão. Vocês comem. Vocês buscam o seu próprio interesse. Querem a sua bênção, querem Deus. Mas quando vocês comem, vocês não esperam por ninguém. Vocês não dividem com ninguém. Vocês não dão valor ao seu próximo, que está ali comendo, pronto a comer com vocês. Então, um come mais. Quando você, na ceia, come mais e o seu irmão passa fome, então, não adianta você estar no culto, cantando, soltando a sua voz, orando, gritando. Não. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você vai no momento mais importante da reunião mensal da sua igreja, você vai na ceia e vai com uma ênfase, com um ímpeto de buscar coisas para você, se você é como o gentio, o publicano, como disse Jesus, que busca para você e para os seus, para a sua casa, nesse momento, você não está agradando a Deus. Você vai participar da ceia, pega primeiro, pega mais. Se fosse uma ceia, como era ali na igreja primitiva, uma ceia compartilhada, em que as pessoas levam as coisas, você leva mais, você marca o seu lugar, você come mais, você critica as pessoas que estão comendo o que você trouxe, os que trouxeram menos, você critica o pobre, você critica o seu irmão que passa necessidade. Então ali, onde havia o vinho de verdade e as pessoas não ficavam até bêbadas, bebiam em excesso porque levavam muito vinho, levavam muita bebida e levavam muita comida, e o outro passava fome. Então, quando você bebe muito, se embriaga, e o outro não tem o que beber, e o outro não tem o que comer, e você come além, existe uma balança ali observando, existe Deus te pondo na balança, e você é achado em falta. Ao invés de trazer bênção, ao invés de você ser escolhido, o que acontece é o que está em Mateus 22:13, o versículo anterior ao que nós lemos. Nós lemos: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o que acontece é o que está no versículo 13 de Mateus 22. Então o rei disse aos que serviam:
amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você não é escolhido, você é recusado. Você não está agindo corretamente. Você está sendo condenado. No momento em que você não percebe o seu irmão, as coisas estão acontecendo, Deus está vendo em segredo, em secreto. Ele quer conhecer o seu coração. Ele quer ver realmente, ele está escolhendo. Todos têm muito valor, todos têm um coração, todos têm uma mente, todos têm propósito, todos vão agir de alguma forma, todos com liberdade. Mas essa liberdade vai condená-lo. Porque tem que fazer, somar, amar a Deus, buscar a Deus e amar ao próximo. Olhar para o próximo, se interessar por ele, colocá-lo ali em primeiro lugar, dar atenção, buscar ali o mais necessitado. Tem pessoas fazendo isso, são escolhidos. No início não sabem por que exatamente, escolheram a melhor parte sem saber, depois são esclarecidos, entendem por que eu fui escolhido, o que eu estava fazendo de correto. É verdade isso. É o que você estava fazendo que está sendo levado em conta. Você foi chamado, Jesus morreu por você, você veio, você foi atraído. Mas agora, haja de tal maneira que você seja escolhido. E qual o critério de Deus? Então, entre meus irmãos mesmo, carnais, eu pude observar essa situação. Que Deus vai escolhendo pela atitude de um para com o outro. Começa dentro de casa. Começa ali entre os irmãos, na família. Pelo menos no meu caso, eu quero aqui já começar a citar o meu próprio irmão dizendo que fez um bom negócio. Ele adquiriu um carro por um preço ótimo, abaixo da tabela. E ele então chegou para mim e falou, eu não sei, eu fico pensando, ele dizendo, o que eu fiz, o que eu tenho feito de tão bom para eu merecer esses milagres, essas bênçãos, como esta de eu adquirir um carro moderno, atual, por tantos R$ 1.000 abaixo da tabela. Eu fui em outra cidade, eu fui num lugar distante, deu tudo certo. Não era golpe, estava tudo ok, documento. E realmente, ele dizia, eu consegui comprar o carro pelo preço que estava ali, que gerou alguma dúvida, alguma insegurança, por ser bem abaixo do mercado. Será que tem algum problema, algum defeito, alguma questão no documento? Então, realmente ali você vê nesse momento esse tipo de questionamento. O que é que eu tenho feito que Deus está me escolhendo? Deus está me abençoando. As coisas estão dando certas para mim. Eu estou me sentindo um escolhido, um separado. Deus está fazendo coisas por mim que eu não vejo Deus fazer por outras pessoas, por tantas outras pessoas. Então, realmente, há esse interesse, há essa percepção de que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E alguns serão lançados para fora, nas trevas, fora do reino de Deus, fora da presença de Deus. Seria ali fora da cidade, fora dos muros, para realmente o campo, para as trevas, para os animais, para as bestas, para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, para os demônios. Lançado fora da luz, vai para as trevas. É o que está escrito no versículo 13 de Mateus 22. Então foram rejeitados. Nós ainda não vamos, neste dia, nesse momento, tentar ler, observar o porquê
que nós temos aqui o versículo dizendo que o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os escolhidos vão ficar ali com o rei, vão ficar na cidade, no reino de Deus, na bênção, na proteção, na luz, com comida, com bebida, com festa, junto do rei. E outros serão lançados fora, nas trevas. Isso é constante na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E eu estou citando aqui uma realidade. Dentro de casa, o meu irmão mais velho, já falecido, aconteceu com ele o fato dele conseguir comprar um carro. Então veja que muitos colocam ali a sua questão do chamado ou do escolhido nessas questões. E depois estão perdidos, não conhecem a verdade, não estão sabendo o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão falando. É como Pedro ali no momento em que Jesus está ali com Moisés, com Elias, no Monte da Transfiguração. E Pedro não entende, Pedro não sabe o que está acontecendo. Pedro não sabe os critérios da escolha. Mas nós estamos aqui para falar disso. De verdade, essa escolha verdadeira. Essa escolha, o que eu estou fazendo, pegando aqui a palavra do meu irmão, o que eu estou fazendo para ser escolhido, para merecer? O que eu estou fazendo de correto? Sim, primeiro ponto, é verdade. Você tem que fazer. Você precisa fazer. Então, desde a minha infância, que eu venho observando isso, a princípio dentro de casa e depois na vida. Essa escolha de Deus, Deus me escolhendo. Ainda sobre o meu irmão, em um momento da nossa juventude, os dois ainda solteiros, eu comprei um LP. Éramos jovens, 14, 15 anos, início da juventude, ali final da adolescência. Comprávamos sempre os LPs que saíam na década de 70. Íamos ver quais são os lançamentos, e sempre muitos grupos, muitos cantores. E nós, então, procurávamos saber qual estava em primeiro lugar na parada. Íamos lá adquirir 1 ou 2 LPs por mês. E compramos um LP. Eu ouvi as músicas, meu irmão ouviu as músicas. E uma das músicas, todas em inglês, e eu já com conhecimento de tanta música, tanta tradução, fazia versões das músicas do inglês para o português. E eu ali, em uma das músicas, observei que ela falava do irmão. Meu irmão mais sábio, e que eu amava na música o irmão, e me preocupava com o irmão, e valorizava o irmão foi viajar, e a música segue. Então aquilo me tocou, e eu passei a ouvir e pensar no meu irmão, e torcer pelo meu irmão, e fui tocado. E então veio um colega em casa, nós colocamos o LP. Vamos ouvir, colocamos na vitrola lá e vamos ouvir. E aí eu fiz falei com meu irmão, falei assim, qual música que você gosta mais? Eu vou falar qual que eu gosto mais e o nosso amigo vai dizer quem gosta da melhor. E eu falei, porque aquilo já estava no meu coração, de eu homenagear o meu irmão e falar da música que ele não conhecia inglês, né? Acho que nem meu colega também, que na verdade falava do irmão, valorizava o irmão, dizia que o irmão era melhor do que ele, era o irmão mais velho, era o irmão que sabia mais, era o irmão que o ajudava. Aquilo me comoveu e eu então falei, olha, eu gosto mais dessa aqui. Ele então escolheu lá o rock mais animado e disse, eu gosto mais dessa outra. Então nosso amigo teria
que dar ali o veredito. Quem escolheu a melhor música? Ele disse, do seu irmão mais velho, a dele, não a minha. E eu sorri, eu guardei isso, eu nunca disse isso para ele. Eu nunca falei para ele, olha, eu gosto mais dessa música por sua causa, porque fala do irmão, elogia o irmão, valoriza o irmão. E eu gostei dela por pensar em você, em homenagem a você como meu irmão mais velho. Então, o que acontece? Este é um dos critérios. Quem agrada a Deus? O amigo diz que o critério era a melhor música, realmente, mais animada, até sem conhecer. Ele não conhecia a verdade da letra, mas era mais animada, era realmente a que fez mais sucesso daquele cantor naquela época. Por volta lá de 1977, mais ou menos, fez o maior sucesso. Mas o critério de Deus é que Deus vê em segredo, Deus vê o coração. E Deus ali escolhe o irmão que ama o irmão, que pensa no irmão, que ajuda o irmão. Então temos que amar a Deus e ao irmão. Temos que pensar em Deus, buscar a Deus, buscar a bênção de Deus, mas buscar pelo irmão, para o irmão. Amar quem está do seu lado. Desejar o bem, socorrer. Uma vez eu estava observando as atitudes da minha irmã, também da minha irmã mais velha, e eu não estava ali satisfeito, brigando, muito nervosa. E eu então fui à loja de discos, de LP, e vi lá um disco com uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de confiança, e eu comprei e levei para casa com o propósito. Eu vou colocar esse LP. Eu ouvi lá, eu percebi que falava de amor, falava de paz, falava só de coisas boas. Então levei para casa, eu comprei em segredo. Nunca disse isso também para ela. E cheguei em casa, coloquei lá na sala, quando ela estava por perto, e ela sempre muito nervosa, muito irritada, eu coloquei, ela ouviu, e aquela mensagem tocou nela. Esse era o meu propósito, eu fiz em segredo. Eu realmente queria isso, e eu alcancei meu objetivo. Minha irmã voltou, recolocou o LP, voltou, recolocou o LP, e mudou. E praticamente se converteu, praticamente se transformou. Isso agrada a Deus. Esse pensamento no outro, no próximo, esse amor ao próximo, te faz ser um escolhido. E eu estou aqui contando 2 experiências com o irmão, porque eu quero ler o texto que está em Gênesis 4, 1 a 7, que fala de 2 irmãos. E vai nos mostrar exatamente isso. O que eu faço para Deus me escolher? Deus me dar a sua revelação, Deus andar comigo, Ele vir morar em mim, vir habitar comigo. Eu virei e manifestarei a Ele de verdade. Não é uma teoria, não é só a palavra, é um fato. Deus realmente vem, o Espírito Santo vem, Jesus vem e habita dentro de nós. Já contei, já disse que é pela forma como você ama o próximo, ama o irmão que está ao seu lado. Primeiro o irmão que nasceu ali na sua casa, você é criança, adolescente, jovem, vive com seus irmãos. É o primeiro momento de convivência com a família, com a casa, com as pessoas que estão ali com você, com seus responsáveis, quem for, onde você estiver. E depois com as pessoas, depois com o mundo todo. Amar o seu próximo, aquele que vier a ser o seu próximo na sequência da vida. Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus que é isso. Esse é o critério, é amar a Deus e amar ao próximo. A gente sempre lembra de Cornélio, que suas esmolas e suas orações subiram a Deus. Por isso o anjo veio. Essa é a química do amor, da esmola, do fazer o bem
do buscar o bem dos outros e buscar a Deus. Ele dava esmolas e fazia oração. O anjo veio. Você foi escolhido. Manda chamar a Pedro, que agora você vai conhecer a verdade vai te libertar. Você vai andar com Deus e vai ajudar, vai ensinar, vai falar do que você ouvir de Deus. Então você vai se tornar agora um pregador, um Moisés, um libertador, um profeta, um apóstolo, um discípulo. Você vai agora andar com Deus, vai ter um ministério, uma obra, a qual Deus te escolhe. Deus te escolheu para ser amigo dele. Agora ele vai compartilhar com você, como Daniel, amado de Deus. Assim que começou a orar, o anjo já foi mandado. E nós vamos ver isso na vida de Daniel. Mas hoje nós vamos ler Gênesis 4, 1 a 7. Que diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quanta coisa importante nesse texto, e vemos que realmente Deus escolhe. Vamos chegar diante de Deus, vai chegar um grupo, Deus está vendo em segredo, Deus está vendo as intenções, as ações, os pensamentos, as falas. Deus está vendo tudo. Tudo está sendo colocado na balança, de todas as formas. Qualquer gesto, qualquer reação, qualquer ação, qualquer lágrima, qualquer sorriso, qualquer pensamento, sorriso igual o de Sara, lágrimas, pranto, ou cabeça baixa, ou abatimento. Veja aqui que Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Cada gesto transtornou o seu rosto. Por quê? Deus está vendo. Você não gostou? Deus está vendo. Você gostou. Você sorriu. Você agiu, você reagiu, Deus está vendo. Então, um somatório de Deus. Maravilhoso. Detalhes, mínimos detalhes. Alguém também é assim. Alguém também vê cada reação, cada olhar, cada gesto. Deus vê mais, Deus vê melhor. Você é assim porque você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você também vive julgando as pessoas. Você também vive observando e dizendo: ele não se comporta bem, ele não age bem, ele não trata bem as pessoas, ele fala assim, ele reage assim, ele abaixa a cabeça, ele ergue a cabeça, o nariz, os olhos, o que for. Você é bom nisso, mas Deus é melhor. Deus te criou assim, porque ele te criou a imagem e semelhança dele. Mas Deus vê melhor. Deus vê até o coração, aí você já não vê. Por mais que você dissesse que viu cada mexida da sobrancelha, cada gesto, cada palavra, por mais que você julgasse muito bem, Deus vê além, Deus vê o interior. Aí completa o julgamento de Deus, ele julga corretamente. Então, nesse caso, ele aqui julgou esse momento, desde o princípio. Foram a Deus, Caim foi,
e trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muito bem, Caim vai. Como que Caim fez? De que forma? Quanto? Quanto custou para ele? Ele carregou? Ele guardou? Ele armazenou? O que ele pensou? Ele dividiu? Sobrou alguma coisa? Ele jogou fora? Ele pensou no irmão? Ele pensou no pai? Ele pensou na mãe? O que ele fez? De que forma ele procedeu? Deus está acompanhando todos os atos de Caim. Qual o seu propósito para Deus? Muito bem. Qual o seu propósito para o seu irmão? Está contado também. Como você agiu. E Deus está vendo o seu coração, sua intenção e sua ação. Então Deus está vendo tudo. Eu não sei se você vê se um cílio cair dos olhos enquanto alguém está falando, ou o tom da voz, ou o cabelo. Mas Deus sabe, Deus conta. Para Deus está tudo sendo contado. Como balançou a cabeça, como agiu, como pegou, como foi, como quis ir, como não quis ir, como fez com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Quem mede a alegria? Quem sabe ver a alegria? Alguém diz, eu sei, eu olho o brilho dos olhos, eu olho na boca, eu olho na mão, eu olho no pescoço, no ombro, na posição do ombro. Então, alguém chega perto, alguém vê muito. Alguém realmente é muito bom nisso. Mas Deus vê além, Deus sabe mais, Deus vê mais ainda, Deus ganha de você. Deus olha o coração. Então, Deus recebeu, Caim entregou. Muito bem, está feito, já vi. Está ótimo, me entregou. Então vem Abel, versículo 4. Por sua vez, então, Caim fez o trabalho dele, do jeito que ele achou melhor, que ele pensou, que ele sentiu no coração, sua intenção. E quando Deus vê o coração, tem muita coisa. O coração guarda muita coisa. O coração expressa muita coisa. Há muito sentimento envolvido nas coisas do coração que Deus vê e você não vê. Infelizmente, o coração está coberto e você não veria as entranhas da atitude do coração. Deus viu, Deus sabe. E Deus vai escolher. Então vem Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Deus se agrada. Existem coisas, existem formas, ações, atitudes que agradam a Deus e é isso que importa. Para eu ser escolhido, importa o que eu estou fazendo, como, qual a intenção do meu coração. Deus viu Davi, homem com coração segundo o seu coração. Deus viu, o Senhor viu Abel. Nós estamos começando aqui de Gênesis. Já podemos citar lá Adão, Deus vinha, andava com o homem, depois com Eva, Deus conversava na viração do dia, logo pela manhã. Vemos a intenção de Deus, de ter amigos, do homem ser amigo de Deus, ser escolhido. E agora Deus escolhe. Deus escolhe Abel. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel foi escolhido por um critério, por uma ação, ou por um pensamento, ou pelo coração, pela forma como Abel ofertou e como a forma como Abel se apresentou. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. As coisas precisam dessa química. E eu vou buscar mostrar a revelação de Deus dessa química, do amor ao próximo, do amor a Deus, desse pensamento de quem está do seu lado, do seu irmão, que ofertou, que trouxe. Eu compartilhei, eu reparti com a ceia. Estão realmente, ao os reunir, estão trazendo o quê? Condenação. Se eu não olho para o meu irmão, se eu vou participar da ceia, como e bebo, não espero pelos outros, não penso nos outros. Deus está vendo.
Deus viu o seu interior. E você, naquela atitude, você trouxe para você doença, condenação. Por isso há muitos que dormem, muitos enfermos entre vós. Por quê? Porque você não está trazendo essa química. Aqui Caim não trouxe essa química do amor ao próximo, da intenção para com o irmão. Então, Abel trouxe. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, a vida de Abel, a atitude de Abel, a expressão de Abel, o gesto de Abel, Abel trouxe, Abel sacrificou, Abel preparou partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Nós vamos ver palavra por palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada texto que nós trouxermos, nós vamos buscar conhecer profundamente. Cada palavra é como se fosse cada i, cada tio, ou cada gesto, cada ação, cada detalhe, o fio do cabelo, o fio da sobrancelha. Se a sobrancelha subiu ou não, desceu, se o sorriso, se teve sorriso ou não teve. Teve lágrimas, teve contrição, teve humilhação, realmente teve dedicação. Então nós vamos buscar isso, porque nós já temos a direção do Espírito de Deus para conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Nós temos essa direção do escolhido. O escolhido recebe, ouve de Deus, fala com Deus face a face, ouve diretamente. E isso ele entrega. Então, ele entrega detalhes dessa percepção de Deus. Falar do coração, do interior que Deus vê, e falar do cabelo, de cada fio de cabelo que Deus conta, cada folha da árvore, que Deus está acompanhando a queda, a vida de cada formiga, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Deus sabe quem é preguiçoso, quem faz as coisas com preguiça, quem faz as coisas de Deus com dedicação, quem faz a obra de Deus com relaxamento. Então Deus viu tudo de Caim, Deus viu posteriormente tudo de Abel, e o Senhor aceitou com agrado. Veja que quando você faz uma coisa para Deus, Deus aceita. Deus aceitou de Caim, Deus aceitou de Abel com agrado. Então, Caim foi lá, compareceu. Então, tem pessoas achando que por comparecer, por levantar a mão e ir lá na frente, já está resolvido, mas não está. E nós não vamos aqui fazer diferença de Paulo, da graça de Efésios, de Gálatas, de Romanos, com Jesus, quando deres esmola, não veja a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, teu Pai que vem em secreto vos recompensará. Nós vamos pegar tudo. Jesus, Paulo, Gênesis, Apocalipse, tudo. Tudo é importante. Deus está nos dizendo isso nessa palavra. Cada fio de cabelo é importante. Cada palavra aqui nós vamos conhecer, nós vamos entender. E é isso que vai nos libertar. É isso que vai nos guiar na verdade. Conhecereis a verdade. É dessa forma. É pelos detalhes, são pelos detalhes. O Senhor aceitou com agrado. E o Senhor não aceitou Caim e sua oferta. Então, nem a prática de Caim, nem a vida e nem a oferta. Deus rejeitou tudo. Estava tudo mal feito. Tudo sem coração. Então, sem detalhes. Faltaram detalhes para Caim e para a sua oferta. Abel pensou em Caim. Abel pensou no pai. Abel pensou na mãe. E Abel pensou em Deus. Isso agradou a Deus. Abel deu esmola, Abel deu um pouco. Esmola é uma graça, é um pouco do que você tem que o seu irmão não tiver. Passa por ele, pensa nele, oferece, ajuda, esforça, ensina, como Daniel, como nós vamos ver em Malaquias, tanto, e na palavra de Deus.
como Davi, como José se preocupava com os seus irmãos, mas os irmãos não sabiam ver, eles viam alguns detalhes na vida de José, mas não conheciam o coração de José, que ia um dia abençoar toda a sua casa, ia ser ali a redenção. José, no Egito, foi ali a salvação da sua família, os recebeu, cuidou deles, até que Israel saiu do Egito com Moisés. Mas os irmãos que acham que estão vendo o orgulhoso dos sonhos, o sonhador ou o preguiçoso, não conhecem. Deus conhece, Deus sabe o que está acontecendo. Os irmãos de Davi tinham um julgamento dele absurdo. Não precisa nem chamar Davi. Davi é um moleque, Davi está brincando, Davi está para lá. Davi não é dos nossos, mas Deus está vendo o coração. Então Deus aceitou com agrado Abel, o seu coração, a sua expressão, a sua humilhação, o que ele fez, o seu amor a Deus, o seu amor ao irmão Caim. Caim não sabia, mas Abel o amava, Abel o ajudou, Abel compartilhou. Caim não percebeu o que Abel estava fazendo. Na quantidade, até Caim pode ter levado mais. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muitas vezes a pessoa pensa, é por muito falar que eu serei ouvido, é por muito levar. Mas Deus conhece o coração, a intenção. E você vai compartilhar? Não vai compartilhar. Vai depois fechar, guardar tudo e levar para casa. Isso aqui é meu, não vou dividir com ninguém, meu irmão não merece. Ele é um preguiçoso. Então, nesse julgamento errado, ele está se condenando. Ele que poderia falar em graça, está sendo condenado pela lei da graça. A graça é a esmola. A graça é o favor imerecido, é o de graça. A graça é o sem custo. A graça é o amor revelado, derramado, sem obras. Então, quando você ama e realiza a obra, para quem não tem obra, é graça, é esmola, é ajuda de Deus, é o socorro de Deus. Então Abel tem a obra e por isso ele tem a graça. Abel ama o seu irmão. Abel, quando ele traz as partes gordas, quando prepara esse tipo de oferta, uma parte ele leva lá para Caim. Ele consegue compartilhar. Ele já faz algo visando compartilhar. Mas aqui não está falando do sacrifício de Jesus que se deu. Está falando da ceia. Exatamente. Quando ele é partido na cruz, quando ele é açoitado, quando ele é perfurado, o seu sangue é derramado, esse sangue vertido vai ser aspergido na humanidade toda. O que Jesus está fazendo por todos. Morreu por todos, está sendo dividido, repartido, seu corpo foi partido. Seu sangue foi vertido. Então, significa que ele está morrendo pelos seus irmãos. Ele está agradando a Deus, o sacrifício de Jesus. E Abel, então, quando ele parte, trouxe as partes, é como na ceia. E lá na ceia, Paulo fica admirado de que alguns pensam só nele. Em uma cerimônia que vai lembrar do que Jesus fez por todos, foi partido por todos, ele só pensa nele. Ele não é igual a Jesus. Ele não segue a Jesus. Ele não entende a Jesus. Ele não conhece a verdade. E a revelação aqui dessa verdade já está em Gênesis. Gênesis 4, Abel. Então, semelhante a Jesus. E é claro, então, que eu já sei que Abel fez alguma coisa por Caim. Que Abel lembrou de Caim. Nesse ato, nesse momento em que Abel oferece ao Senhor, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Eu já sei que Abel pensou no seu irmão, pensou na sua mãe, pensou no seu pai. Houve uma festa, ele compartilhou, ele doou, ele agiu com graça, ele entendeu a mensagem da graça.
Eu também já sei que aquela história que o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu já sei que esse só pensou nele, não pensou no irmão. Então, como ele não pensou no irmão, ele está sendo lançado nas trevas. Então, já sei que Caim não pensou no irmão. Caim trouxe uma oferta, versículo 5, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus não aceitou. Nós vamos terminar por aqui, vamos continuar, se Deus quiser, se Deus nos permitir, e que Deus te abençoe ricamente, hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.